Uh, yeah. Uh, yeah. Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje o podcast será com o Thiago Henriques, fotógrafo, parceiraço meu. E se você ainda não me conhece, meu nome é Anderson Etzel, fundador do projeto Cola no End, cuidando de quem cuida. Thiago, obrigado aí pela presença, parabéns pela atitude de poder expor essa sua história. Ô Anderson, eu que sou muito agradecido aí pelo convite, né, de estar com vocês hoje, né? Tudo bem com quem nos assiste aí? Para mim é um prazer, é uma honra, né, e uma grande oportunidade de mostrar esperança, né, para quem estiver participando, né, vendo o nosso podcast aí e conhecendo melhor seu trabalho aí. Legal. Para quem ainda não sabe, o Thiago ele teve muito problema na sua infância, acabou conhecendo o álcool, acabou conhecendo a droga e hoje ele é um profissional na área de fotografia. Ele vai explanar um pouquinho melhor, que ele tem mais propriedade para isso, né? Thiago, me fala uma coisa. Enquanto eu estava acompanhando você nas redes sociais, eu vi que você ganhou alguns prêmios e tal por fotografias, está viajando em vários lugares do Brasil. Tá alcançando aí alguns números aí de seguidores, né? Tá tendo sucesso, construiu uma família, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre tudo correu muito bem. Fala um pouquinho como que era o Thiago lá atrás, né? Como que o Thiago era molequinho lá, ele brincava, tinha uma família de pai e mãe constituída, não se aceitava, não se aceitava, como que é? Cara, acho que é a história do Thiago, né? Vamos falar aí do Thiago criança, 5, 6 anos. Eu acho que era até é uma história muito comum para pessoas que têm a minha idade, né? Que foi uma infância de uma família descompensada, um pai alcoólatra e desempregado e a mãe ausente, né? Tipo assim, para tentar sustentar a casa, para manter o filho, né? Tentou manter o casamento. E eu, até os 5 anos, minha mãe foi casada com meu pai. Depois disso, houve a separação, né? E a gente foi morar com a minha avó, né? Ali na Zona Norte, próximo à Serra da Cantareira. E eu tinha esse sentimento aí de que, assim, o amor acabou, né? Foi o que eu senti, assim, quando houve aquela separação, né? Uma Tipo, sensação de abandono, você diz? Porque tão novinho, né? 5 anos, você tinha ainda já essa sensação de algo que não te fazia bem internamente, é isso? eu não digo, assim, a própria sensação do abandono, Andy, mas aquela visão que eu tinha, né? Amor é família, família é amor. Então, quando houve essa ruptura, quando teve a separação entre os meus pais, é como se na minha realidade ali de criança o amor tivesse acabado, né? Então, o sentimento de abandono ele veio na verdade depois. Que o que aconteceu? Meu pai já nunca me visitou, né? E a gente morava em bairros vizinhos. E a minha mãe, para poder me dar do bom e do melhor, acho que como muita mãe brasileira aí, né? Muita muita mulher que acaba criando seus filhos sozinhas, acabou se ausentando por ter dois empregos para poder sustentar o filho, né? E o filho cresceu com a avó, que já era uma idosa, e eu passava a maior parte do tempo na rua, né, brincando com os amigos. Então, acho que o abandono veio depois da separação, entendeu? Porque eu falei, pô, meu pai não vem me ver, minha mãe nunca tá em casa. Ausente, é. E durante um tempo eu falo a gente, mas vou falar do meu sentimento também, que meu pai também saiu, Uhum. arrumou uma outra família e tal, eu tinha 6 anos, e a sensação é que minha mãe também não, parecia que não me queria perto ou não tinha um amor suficiente. E eu cresci com essa revolta. Só depois eu vim entender que ela tinha que se esforçar em 2 lugares, 3 lugares, que era para dar uma condição melhor, porque meu pai não chegava com nada. É, passou de 5 para 6, 7 anos, você ficou com a avó, beleza. O que foi é, acontecendo nesse percurso que você acha que começou a se tornar um Thiago diferente de quando tinha pai e mãe próximo? Bom, cara, sim. Se eu for analisar bem o Thiago criança a fundo, eu cresci meio sem regras, né? E aquela sensação eu sempre quis uma bicicleta e minha mãe nunca me deu uma bicicleta porque o meu irmão mais velho sofreu um acidente. Então eu via todos os amigos tendo uma bicicleta, né? Eu via o filho do vizinho com uns brinquedos legais. E mesmo que minha mãe desse
né? Tipo, as coisas que eu pedia, videogame, essas paradinhas e tal, eu queria o do vizinho, né? Então eu já tinha esse comportamento meio de furto mesmo, né? É, a grama do outro era mais verde que a nossa. Exatamente. Isso. Mas quando eu analisei isso a fundo, não era que eu invejava o brinquedo do vizinho, era porque quando eu via o filho do vizinho tinha pai e mãe, ele tinha uma família. Então não era propriamente o brinquedo que eu queria, né? Era o cenário Na ali. verdade era o cenário. É como se eu estivesse roubando uma representação do que eu queria ali, né? Isso depois de analisar muito a fundo nessas questões, Isso mais pra frente, isso mais pra possivelmente, né? frente, né? Não, foi depois de adulto. E nessa criação, você foi pra escola. Fui pra E escola. como que foi lá? Cara, assim, eu encontrei uma amiga esses dias. Uma amiga que estudou comigo em 95, 96, 97, ali, quinta, sexta, sétima série. E ela falou claramente assim, ela falou, Thiago, você era terrível na escola, mas você tinha a simpatia de todos os professores porque você tirava a nota boa. E então eu sempre tive o autodidatismo, né, de aprender com facilidade as coisas, né, é um dom, uma característica minha, e é notável, e eu uso ela hoje. Depois a gente vai falar mais à frente, quando chegar na parte da fotografia, como foi que eu consegui alcançar tudo isso daí. Então, assim, eu não tinha problemas com os professores, mas eu era o moleque que colocava laxante na água dos professores na sala da diretoria, coloquei fogo no quadro de luz da escola, eu quase incendiei a escola uma Queria vez. chamar atenção. Queria chamar A atenção, atenção que não tinha em casa, você buscou busquei através fora, de busquei fora. coisas para impactar, para ver se colocava em evidência. Sim, até porque eu não possuía uma autoestima, né? Por falta de cuidado dos meus pais, eu tinha esse dentinho da frente aqui, eu tinha ele podre, né? E eu fui crescendo daquele adolescente cheio de espinha, então assim, eu tinha que ser legal, né? Já que eu É o que sou sobrava, né? Eu me exatamente, sentia bonito também, eu tinha que ser o entendeu? Já cara, que eu sou o gente feio, boa. deixa eu ser o gente boa, para ver se eu consigo ter amigos, né? É, Aquela aquela necessidade de ter validação pessoas, né? próxima. Buscando aceitação. Então, eu era o cara que era, tipo, vai, o líder da sala, era o cara que os professores escolhiam como coordenador dos projetos e tal. E eu sempre tive esse negocinho de liderança, mas eu acho que foi justamente pelas ausências que eu tive na infância que eu queria sempre estar em evidência, porque eu me senti muito invisível lá atrás. Saca? Tipo, nem pai via, nem minha mãe via. Eu falei, pô, agora alguém tem que me Então, ver. e a autoimagem não estava deteriorada, né? Tava deteriorada. Sim, a autoestima fragmentada, então tinha que preencher essa lacuna de alguma forma e você encontrou uma vez que você tinha essa habilidade. Beleza, você cresceu e aonde que você começou a entrar a compulsão por algo? Então você estava lá na escola, você aprontava, mas coisas de criança, beleza. Mas em qual momento o álcool entrou? Né? Em qual momento que se validou isso? E você falou, putz, cara, eu acho que esse caminho é bom eu ir e tal. Qual momento que foi isso? Como É, que apareceu, né? cara, assim, se eu pegar desde o do primeiro ato com alguma substância mesmo, né? Lembro disso, 9 anos de idade, tava eu e um amigo chamado Vinícius na rua, e aí o meu irmão tava construindo a casa em cima da casa da minha mãe, então tava só, tipo, só os rebocos e tal. E a gente juntou um monte de bituca de cigarro, cara, e subimos pra laje e a gente fumou bituca de cigarro até não conseguir mais, assim, até passar mal. Só que, assim, a compulsão, ela sempre teve presente. Mesmo antes desse primeiro trago, nessa primeira bituca, tipo assim, se eu ia jogar videogame, era o dia inteiro sem parar. Se eu ficava na rua, era o dia inteiro sem parar. Se eu ia andar de bicicleta, quando algum amigo me emprestava bicicleta, era andar de bicicleta, Já era a- descompensado, né? já era descompensado. Essa parada assim, tipo, O pô, comportamento já me deu era, prazer? Quero muito, quero muito. né? Aham. E se eu não me lembro, se eu não me lembro, se eu me recordo bem agora, acho que o primeiro gole, assim, em álcool foi vinho. Eu tinha lá pelos 12 anos, né? Quando fui os 12 anos já começou a entrar outras substâncias também, além do cigarro que eu já fumava, né? Fumava aquele cigarro de cravo.
e já ia para a escola meio bad boy, já, né, com um monte de Cara, cigarro de cravo na pochete, você eu já estava criando uma outra, já estava nascendo uma outra identidade assim um bem personagem diferente, já diferente, né? bem Você falou diferente. de vinho, minha mãe ela tomava vinho com água e açúcar em casa. Ela falava que era sangria. E eu sempre bebi o finalzinho do copo, que ela deixava eu tomar o com açúcar. E dava uma brisinha, velho. Aí tinha um biotônico, não sei se você Lembro, lembra. pô. Tinha álcool no biotônico. Eu tomava no bico, mano. Era pra tomar uma colher, eu tomava no bico. Então, essa predisposição, essa sensação de querer sentir uma brisinha, ela também realmente ela vem Já já. vem Só que a desde gente não cedinho. percebe, né? E aí, a partir do vinho, mas isso o vinho foi onde? Na escola, em casa, foi na rua com alguém, aí se foi migrando, como que é? Cara, assim, a gente cresce ouvindo, né, tipo, mãe, pai, vó dizendo assim, tipo, não usa droga, que senão não tem volta. E isso gera um medo, né, que estabelece um limite. É como se a gente pensasse assim, né, alertado pelos avós, por mãe, se eu usar droga, eu vou morrer, né? E aí alguns fazem, outros não, né? Eu fui o cara que fiz. Fui lá, usei a droga, falei, nossa, não morri. Não é radical igual minha avó tá falando. Então, quando você quebra essa faixa de limite, né, desse medo de não fazer e ver que não aconteceu nada na hora, ela já te quebra barreiras para você falar. Então, acho que com as outras também é a mesma coisa, né? Mas assim, você foi pra droga, beleza. Antes o álcool, mas o que que te motivou a ir pra droga? Ah, a família falou que, beleza, é proibido, vai morrer, Deus te castiga. O que que te despertou e qual foi a primeira sensação, entende? Por que que você foi, por que que você entendeu que era necessário usar aquela droga e tal? Cara, primeiro eu acho que pelo ambiente que eu cresci, né? Por exemplo, eu não tive dentro da família aí uma figura paterna, né? Eu não tive um tio, um avô, um pai que chegasse e desse mesmo uns puxão de orelha, né? Sabe aqueles pais que dão um apavoro, fala, se usar droga você tá lascado comigo. Eu não tive isso daí. Eu não tive um tio que viu que eu, como eu não tinha pai, falou, mano, deixa eu cuidar desse moleque aqui, deixa eu deixar ele legal, né? Pôr ele na linha. Eu não tive. Então, assim, cresci na rua, e aí os moleques mais folgados, né, eram aqueles que eu mais admirava, né? Que eu lembro que um era o meu vizinho do lado, o outro era o vizinho da frente, que eram os valentões e tal. E aí, cara, e aí eu descobri que eles fumavam maconha, né? E aí um dia eu cheguei no meu vizinho e falei, mano, compra lá uma maconha pra mim ver como é que é. E aí eu fumei pela primeira vez, eu lembro que era um dia de quermesse, né? E aí eu curti pra caramba, assim, eu falei, nossa, mano, que da hora, a brisa e tal. E, e aí entrou a compulsão, Então, entendeu? Foi mas quando isso veio a te compulsão. trouxe uma sensação de que os problemas que você tinha, se é que tinha, seja mentalmente ou dentro do lar, de certa forma foi anestesiado ou você não pensou nisso? Você só usou, curtiu e seguiu. Como que foi? Cara, assim, eu não vou falar que eu vou para você que eu usei pra fugir dos problemas, não, Não, né? A princípio eu fui usar mesmo por curiosidade, né? E até anos depois, por essa mesma curiosidade, eu experimentei uma outra droga que foi a que realmente acabou com a carreira do Thiago, assim, né? Como pessoa. Mas a compulsão, ela me fez continuar consumindo cada vez mais, né? Então, assim, então eu já estava tão aéreo que eu não ligava se a mãe não estava em casa, entendeu? Eu já não sentia mais aquela ausência dela, né? Porque estavam os meus amigos juntos comigo, a gente fumava um e ficava em casa, ia jogar um videogame, ia dar uma zoada. Então, assim, começou a fazer menos falta. E o engraçado é que nesse período de tempo acho muito louco isso, né? Porque talvez pela falta de informação que a geração anterior teve relacionada à droga e tudo, a minha mãe me trazia folhetinhos falando, né, das drogas e tal, mas ela nunca percebeu que eu estava usando droga, até quando foi tarde demais, né? Então, eu acho que essa ausência ela continuou, só que eu senti menos sim, porque não vou dizer, né? Porque aí você já não sai da escola e volta para casa.
Você sai da escola, aí você já junta com a turminha e fica 3, 4 horas a mais na rua, que aí vocês estão bebendo, estão fumando um. Então eu comecei a me ausentar de casa, É, entendeu? e no fundo, que foi que nem você falou, aquele sentimento lá de trás que você guardou de ausência, acabou, né? Exatamente. Preencheu. É, Só que a grande questão é que a gente não imagina que às vezes isso pode se tornar um problema maior. Você passou um período usando essa droga e, pelo que você comentou aqui em off, você migrou para uma outra. Como que foi essa transição? Por que que mudou isso? A galera mudou? Se despertou uma outra curiosidade? É, a maconha não era mais suficiente? Qual que foi essa trajetória? Qual que foi essa jornada, né, de uma migração para outra? Essa coragem? Porque uhum. a gente tem que ter uma coragem para ir para uma situação como essa. Como que foi essa transição? Então, vamos pôr assim, uma coragem louca, né? Sim, insano. Eu tinha um vizinho meu, também chamava Thiago. Seus vizinhos também, eu vou te falar, hein, velho. Para você, Só gente é, boa, hein? é Só gente exatamente por isso que eu ressaltei o ambiente Caraca, que eu velho. cresci. Contamina, né, velho? De E, certa e a forma. gente tinha algo em comum que eu percebi depois de adulto, quando eu parei para ver aquela galerinha toda que desandou. Todos nós não tínhamos pais. Todos nós. Se identificaram, né? Os únicos dois que tinham pai e mãe, eles seguiram a vida direitinho, É, cara. não que isso seja uma Não que regra, seja uma né? regra, Mas para aquele entendeu? cenário foi o Mas assim, que foi meio que um fator determinante determinante para ali aquele ponto, né? para aquela Para galerinha, aquela galera, né? isso. Nós éramos em uns 8 ou 9. Só que eu tinha um vizinho que chamava Thiago também, um grande amigo meu, inclusive. E assim, eu sempre tive uma admiração por ele. Assim, era tipo meu irmão mais velho, assim. É o irmão mais velho que eu não tive, era ele, né? E assim, ele era todo descolado e tal, e ele era mais doido e mais pra frente do que eu. E aí um dia ele falou de cocaína, né? Eu falei, é mesmo, meu? Como é que é e tal? Aí falou, ah, não dá nada, você vai ver, é mó barato. E aí eu volto um pouquinho no que eu te falei. Quando você ultrapassa aquele limite do medo e você vê que você não morreu, você fala, ah, então acho que com as outras também não. E aí um dia a gente tava na rua de casa e ele, não sei lá, ele falou com um cara lá que tava num samba lá, e aí ele veio com um pino. Ele falou, e aí, Ti, vamos? Falei, vamos. E eu lembro que nesse dia eu usei com ele a primeira dose de cocaína e a gente foi caminhando. Se eu colocasse em termos de quilômetros, a gente foi caminhando, conversando uns 15 quilômetros e voltamos, né? E eu achei aquilo o máximo. E nessa época eu já estava no colegial, na escola, acho que primeiro para segundo ano. E aí, cara, ali a coisa começou a ficar um pouco mais feia mesmo. Mas você já tinha alguma profissão? Você já fazia alguma coisa ou não? Você ainda ficava Não, em não, não, casa? não. Como você trabalhava ou não? Como que era? Eu trabalho assim, desde os meus 14 anos, né? Eu já era office boy, né? Ah, Já já trabalhei ali tinha. na Paulista, Tá ali, bom. Alameda Lorena. Depois fui trabalhar como garçom, né? Também, que era até num condomínio ali na Avenida Consolação, onde minha mãe trabalhava. Então ela me arrumou um trabalho de garçom, eu trabalhei bastante Tá tempo, bom. né? E depois também fui gerente de uma cafeteria, né? E Isso essa, antes ou depois da droga? Ou durante? isso durante, Durante. Tá. durante, Ainda não estava entendeu? atrapalhando ali. Ainda não tava mais igual, por exemplo, no restaurante, eu furtava alguns tickets. Lembra, Já tique vale começou, refeição. sim, Então já foi o primeiro emprego que os eu perdi sinais. porque o patrão descolou. Ele falou, meu, tá faltando comanda, vamos ver o que que é, né? E aí ele descobriu, mas ele não chegou assim em mim e falou, olha, você tá fazendo isso e tudo. Ele falou, ó, Thiago, a gente não vai precisar mais de você trabalhando aqui, só que eu me liguei. Então ali já começou a atrapalhar, né? Então, na Não, época, na época que eu experimentei cocaína, eu já estava no segundo colegial e eu trabalhava de gerente nessa cafeteria. Então, aí teve, né, aquele caixa 2 para todo dia, aí eu já estava roubando para manter. para sustentar o vício, Já não né? estava dando conta só o que Já não, ganhava. não estava dando conta e já começou assim a desandar bastante a atitude minha, assim, em relação caráter, integridade, Ah, vai honestidade, jogando já tudo estava fora, né? deteriorado. Mas me fala uma coisa, quando você começou a ter esses comportamentos inadequados, né?
pegar coisa que não é nossa e tal. Eu me identifico que eu também fiz algo parecido. Mas assim, teve alguém que falou, Thiago, você não acha que, cara, você está começando a ter um problema com isso? Você chegou a perceber isso ou negou o fato de estar começando a dar um tipo de problema? Teve alguém ou não? Você continuou descendo a ladeira abaixo porque você não tinha quem olhasse para isso e não se importava com isso também? Teve alguma coisa parecida nesse meio tempo? Ou não, Olha, você só foi vivendo? eu tive alguns amigos que a gente andava de skate junto na época, né? E a gente fumava maconha junto, a gente experimentou cocaína juntos ali também, andando de skate e tal. Só que alguns caras viram que não era pra eles, entendeu? Tipo, tanto que um dos meus grandes amigos dessa época hoje, ele é instrutor de skate, ele passa nas redes sociais, né? Ele, assim, o cara bombou, seguiu carreira, continuou fazendo aquilo que ele ama. E foi um dos caras que me falou, né? Falou, Tiagão, acho que chega, né, mano? Só que eu não quis, né? A real é que assim, mesmo com os avisos, eu gostava daquela vida muito louca. da, daquela sensação, É, né? é porque assim, é uma sensação querendo ou não, mesmo que seja falsa, é uma sensação de liberdade que você, mano, você não vai dar satisfação pra ninguém e, meu, você é dono da sua vida e vira uma rebeldia, entendeu? E a gente confunde um pouco, Thiago, com alegria com felicidade. Alegria é aquela sensação imediata, é o prazer imediato que a droga traz. E a felicidade é propósito de vida. Então a gente troca o propósito nosso de vida, de amadurecer e crescer, troca por alegria, que é uma falsa alegria, que é prazer imediato com a dor futura. Só que a gente não enxerga isso naquele momento. E quando você perdeu o trabalho, teve o problema com a cocaína e teve uma outra transição ainda. Você subiu mais um nível, cara. Mais um nível. Queria ser hardware, é, Mega Master Blaster no quesito droga, né? A gente Hum. fala zoando, mas é triste, né? É, que hoje dá para sorrir Hoje dá, quanto a isso. hoje é tranquilo. Como que foi mais esse degrau? O que que te motivou? Foram as perdas? Oportunidade novamente? Como que foi? Ó, tem um detalhe, eu vou inserir dentro dessa história, tá? E é um detalhe muito importante. Com 13 anos eu conheci uma garota, né? E ela tinha 15. E foi ali minha primeira namoradinha que me acompanhou aí durante 12, uns 12 anos. E ela viu todo esse processo acontecer. E aí, o que aconteceu? A parada ficou assim, sinistra mesmo. Foi aos 17 anos. Isso foi em novembro, eu lembro disso. Novembro de 2002, 3 horas e 43 da tarde, num lugar chamado Stone. É um pico, né? Um pico que era chamado Stone, ali na Serra da Cantareira. Eu subi para fumar maconha e eu encontrei um usuário de crack. Que ele era bem conhecido e tal. E assim, ele até era um cara legal, né? Mas depois a gente descobre que não era tão legal assim. Porque o papo dele foi o seguinte para mim, ele falou: "Ó, Thiago, tô com uma outra droga aqui, não sei se você usa ou não, só que eu vou te oferecer como se eu tivesse com um pacote de bolacha, eu te ofereceria do mesmo jeito. Se eu tivesse um pão, eu ia te oferecer também, não quer?" E, cara, é o que eu falo, essa falta desse medo limite, dessa linha, ela fez muita falta, assim, para que eu não chegar, para que eu chegasse até esse ponto que eu cheguei. E foi o dia que eu experimentei pela primeira vez o crack, né? Foi aos 17 anos. E um dos fatores que são interessantes de falar, que foi justamente no ano que o meu primeiro filho nasceu. Então, cara, eu começo a relacionar o meu uso de drogas com fuga da responsabilidade, né? Você associa a esse ponto. Associo a essa fuga da E por qual responsabilidade. motivo você acha isso? Então, eu acredito que a responsabilidade de ser pai, né, Você pode, acha que te pode ter assustou? sido um fator. Você acredita que te Possa ter assustou? sido um fator, só que assim, o vício, a compulsão, a adicção já estava instalada, né? Então não posso dizer também que foi 100% por essa fuga dessa responsabilidade da Mas paternidade, foi um potencial. mas foi um potencial, né?
mesmo e quando eu experimentei a primeira vez, assim, no início eu usava 10 e ia almoçar, almoçava 10 e voltava para a firma, fumava 10 e ia dormir. Só que, meu, eu mesmo não consigo te falar assim a linha que demarcou quando a coisa saiu do controle de verdade, né? Porque eu já tava com os comportamentos, né? Tipo, pegava a firma, tinha um lixo de metal, retalhos de metal. Então, eu já ia com o meu macacão, já com uma bolsinha de couro embaixo para jogar o metal dentro da bolsinha, sair da firma e ir no ferro velho, do ferro velho passar na biqueira e da biqueira já entrar com droga para dentro da firma. Então, assim, a coisa já estava totalmente fora de controle, meu, Tá, deixa eu só fazer nesse ápice aí. fazer um adendo só para eu poder entender, Tiago. Você falou que a responsabilidade do pai te assustou um pouco e tal. Mas quando você começou a usar a droga, o crack, te trouxe a lembrança de que, puta, eu já não tive meu pai perto, eu também não vou conseguir ficar perto do meu filho porque eu tô usando, eu não consigo me aproximar. Teve esse momento ou isso passou batido? Porque você não teve o pai alcoólatra, certo? Não presente, separou. Aí quando seu filho nasce, te starta algo que potencializa e você busca a fuga. Nessa fuga, a gente vai se afastar de quem desaprova ou de quem a gente teria que dar amor naquele momento. Teve esse momento de reflexão, um momento reflexivo, e mesmo assim você continuou acelerando ou não? Eu acho que a reflexão, o Anderson, ela veio depois, né? Porque tem, assim, acho que até psicologicamente comprovado que a gente inconscientemente herda e repete Sim, vários traços e atitudes de nossos pais que os a gente traumas. cresceu observando. Sim, certeza. Então, eu posso ter tido essa ação inconsciente, quase automática, Aham. né? E em várias e diversas vezes, né, cara, eu já olhei pro meu filho pequenininho no berço, muito louco, e falar, caramba, o que que eu tô fazendo, né, de pegar a fralda do meu filho e levar pro filho do traficante, entendeu? Vender a fralda do meu filho pro filho do traficante e usar droga e no meio do caminho tá falando, caramba, eu tô tirando do meu filho pra ir não dar a parada pro filho do traficante pra mim poder usar. Tipo, eu tive vários conflitos internos assim. Só que já estava irrefreável, né? Tanto que a gente ainda vai chegar lá, eu acredito, aí no meio do podcast agora, que depois, né, depois eu optei até por morar na rua, entendeu? Porque eu ainda estava com essa esposa, a gente ainda teve mais dois filhos, né? A gente tem três filhos, né? São dois meninos, uma menina, né? Um já tá com 21, um faz 18 anos hoje, Ah, que né? legal. Inclusive aí, queria dar os parabéns aí para ele, né? Parabéns, Cauã, né? Feliz aniversário. E eu tenho uma menina com 17, né? Desse E, casamento. e nesse casamento, qual o momento que ruiu? Você ruiu o casamento e você decidiu morar na rua. Que momento foi isso? Meu, assim, é uma parada que meio que a gente vai percebendo quando a gente para analisar depois. Porque assim, é igual você falou, a gente foge de quem desaprova. Então, como é que já estava o clima em casa, né? Mesmo que eu tentasse parar a minha família, né, que era na época minha mãe, que morava comigo, e essa minha ex-esposa, não tinham estrutura emocional, não tinham conhecimento nenhum para saber como lidar comigo. Então, tipo assim, quando eu chegava em casa com aquele pensamento de, meu, vou pedir ajuda e quero parar, eu era tão humilhado, que tipo aí eu preferia voltar para a rua. Então eu fui ficando na rua cada vez mais, até parar de voltar para casa, né? E aí essa minha ex-mulher saiu da casa da minha mãe, e aí eu ia para casa da minha mãe, tipo, tomar banho, entendeu? Às vezes. Tomar banho, porque aí eu comecei a me sustentar usando drogas, né? Fazendo pequenos furtos, assim, em mercados, em farmácias. Então eu sempre, né, tive uma cabeça meio inteligente, só que estava usando a inteligência de um jeito errado. Porque eu pensava, pô, se eu entrar, né, sujo, se eu entrar lá, tipo, maltrapilho, vai dar na cara. Então eu ia lá, tomava um banhozinho, passava um gel e ia pro mercado. Daí depois voltava, né, lá para onde a gente ficava usando, que era um córrego atrás de uma firma ali perto de casa. E ali passou-se o tempo, cara. E minha esposa foi embora e eu continuei ali.
Você falou um durante ponto bastante tempo. importante, Thiago, que assim, essa conversa desconfortável que os pais têm que ter com a gente e não tem, até por falta de informação, ela faz falta que ela traz resultado negativo depois. E uma das vertentes desse projeto é isso, é tentar ajudar a que a voz chegue mais longe justamente para esses familiares que não sabem lidar com a gente. Uhum. Porque eles fazem comparações, eles humilham, despejam toda aquela raiva, aquele ódio em nós, porque não sabem lidar com a gente, e isso não ajuda. Isso acaba piorando. Lógico que você ainda fazia isso, esse ritual de tomar banho, só que eu tenho certeza que chegou um ponto que não dava, não tinha mais condição de voltar lá para tomar esse banho e tal, e acaba se rendendo e a sobrevivência. Como que foi essa sobrevivência na rua? Como que é? É porque é barganha, não tem sentimento, né? Não tem amizade. É Uhum. tudo à base de troca. E mesmo sendo num córrego, a gente vai para onde está o lixo, né? Uhum. O nosso espiritual apaga e a gente fica lá, onde que está toda a sujeira. Como que foi a sobrevivência nisso? Então, cara, eu assim, eu descobri um jeito de me virar, né? Eu já morei dentro do córrego, eu já morei em carro abandonado, eu já morei em mansão abandonada que tinha ali no começo da Serra da Cantareira. Eu me lembro até hoje, era um bar chamado Taio e Teio e depois era Cactus Bar. Só que foi abandonado, tinha 2 andares, então assim, tipo, tinha muito usuário ali, né? E a gente, cada um tinha seu quarto e a gente se virava do jeito que podia. Perto da serra, me lembro até hoje, tinha uma bica d'água, né? Então assim, eu ia pro mercado, eu já pegava um Presto Barba para mim poder fazer a barba, para conseguir manter a aparência, mesmo magro do jeito que tava, né? Entendeu? Se você tá bem vestido, a pessoa ainda pode relacionar aquilo que você é doente. Se entrar magro, magro, mas bem vestido, você pode ser uma pessoa doente. Usava Agora, se você manipulação. entrar muito magro e maltrapilho, sujo, né, fedido, na hora os caras vão perceber que ou você mora na rua, usuário de droga, porque é assim que a gente consegue enxergar, para falar a verdade, né? E aí tinha essa questão, às vezes eu passava na casa da minha mãe e aí ela falava, a Cláudia, Cláudia, minha irmã, Cláudia deixou umas roupas do Mael aqui, pode levar, entendeu? Então, tipo, aí eu pegava essa roupa. Então, eu fui me virando desse jeito, né? Inclusive, para comer, várias vezes eu fucei o lixo de uma esfirraria lá perto de casa, né? Também tem uma hamburgueria muito famosa, todo mundo conhece, E, e eu comia desse lixo, montava e os lanches, comia o lanche, e assim, cara, a é, sobrevivência foi assim por anos. é, é, fica deplorável, né, ao convívio, a sobrevivência, literalmente. Mas nesses percursos, você tentou algumas vezes parar? Quanto tempo durou você na rua? E nesse tempo que você estava na rua, você tentou algumas vezes, cara, eu preciso parar e tal, vou tentar. Teve algumas tentativas e essa falta de sucesso te trouxe mais frustração e te afundou mais na droga? Como que foi? Olha, teve. Eu tive 2 internações. A primeira delas eu fiquei 1 ano e meio, né? Porque eu tinha a ressocialização e recaía. Aí voltava. E nessa eu fiquei 1 ano e meio. E quando eu saí desse 1 ano e meio, foram 3 meses, 4 meses, assim que eu consegui ficar limpo, me manter limpo. Só que eu não tinha suporte emocional, né? Então, não sabia lidar com não sabia lidar com frustração, não sabia lidar com perda. Às Então, vezes a gente não sabe o que é uma doença, né, velho? exatamente. E aí acabei voltando, depois tive uma outra internação. Eu já estava um pouco mais consciente disso, eu que pedi a internação. Fiquei lá 6 meses, né? E durei muito pouco também. Depois que saí, mais uns 3 meses, né? E teve uma vez que eu tentei parar por conta própria, porque eu conheci uma garota, né? É, e a gente se envolveu e eu comecei a desejar ter um futuro com ela. E falei pra ela, falei, vamos fazer o seguinte, meu, eu tinha um amigo meu, né, pode falar apelido assim, tranquilo? O Bizoca, né? O Bizoca, ele morava sozinho, ele tinha uma casa grande e a gente falou, pô, o Bizoca, deixa a gente ficar aí, a gente ajuda você aí com compra, com o que tiver faltando, a gente quer parar de usar e tal.
E deu certo no princípio, assim, a gente saía para caminhar, a gente conversava, tipo, para ajudar o Bisoca na casa dele, a gente ia na casa de algumas pessoas, né, que a gente não conhecia e fazia um pedido de mantimento, e levava os mantimentos para casa do Bisoca. Só que acho que a força de vontade sozinha, acho que ela tem um tempo limite. Ela é É, curta, né? ela é curta. A força de vontade pura e propriamente dita, só ela não funciona por muito tempo. Então, o que aconteceu? Aí, essa Você- minha companheira, eu lembro até hoje, estava no posto de gasolina e ela falou: Eu quero beber. E aí, ela comprou lá uma bebida e eu estava com os documentos, eu estava com uma pastinha com os documentos que eu estava disposto a no outro dia ir procurar um emprego para começar a dar uma vida pra gente. E aí ela acabou ficando alterada e falou, cara, eu só vou embora daqui quando acabar a bebida. E aí eu peguei a bebida e joguei fora, assim. E ela me deu um puta tapa na cara, assim, sabe? E eu ainda fui atrás dela, assim, e ela me deu outro tapa na cara. E eu lembro que eu falei assim: é isso aí que você quer? É esse caminho que você quer? Ela falou: é. E aí dali a gente se separou. E infelizmente, anos depois, ela acabou, né, sendo assassinada dentro de uma chacina. E acho que ali começou o processo do Thiago, assim, de querer mudar. Mas querer mudar de coração mesmo, né? Mas é engraçado, né, Thiago? Porque as pessoas falam, se beber não dirige, né? Aí você vai num posto de gasolina, numa conveniência, o que mais tem É bebida. é bebida lá. E é muito. A pessoa aceita o álcool, mas não aceita o alcoólatra, né? Então eu acho que isso também é um puta contraponto que eu não entendo. Aonde que foi seu despertar espiritual que você fala, cara, acho que é isso que eu preciso fazer, é onde que eu vou retomar agora as coisas, eu vou converter o meu caminho. Qual foi o momento? Eu me lembro exatamente disso e eu acho que agora entra um pouquinho, não falando sobre religião, mas falando sobre espiritualidade. Eu acho que entra um pouco na área da espiritualidade, né? Cada um tem um poder superior que compreende e dá um nome a ele, Sim. né? Eu acredito em Deus, né? Alguns chamam de Buda, outros chamam de Oxalá, e tá tudo certo, né? Contanto que você É, tenha um poder superior para te guiar, que você acredite que te que te proteja, faça bem, pra que te mim faça tá tudo bem, certo. né, a você e para quem você ama, né? E o meu, eu nomeei de Deus. Então, o que acontece? Natal de 2014, eu estava sentado na esquina da minha casa, né? Onde eu morava lá. E eu me lembro até hoje, eu tenho as marcas até hoje aqui no braço, ó. Eu estava com o braço todo cortado de vidro, porque eu tinha me cortado. Eu tava com uma garrafa de bebida na mão durante o Natal mesmo, era umas 11h30 da noite, e passou a minha ex-mulher com os meus 3 filhos por mim, como se eu não fosse nada. Como se eu não fosse absolutamente nada, cara. Nem era capaz dela olhar para uma lata de lixo, mas não olhar para mim, né? E aquilo, quando eu vi aquilo acontecendo, foi meio que foi um basta de verdade. Naquele momento, quando aquilo aconteceu, eu lembro que eu olhei assim pro céu e falei: Deus, eu não quero mais essa vida de solidão. Eu acho que sempre se tratou de solidão, sabe? Aquele moleque que cresceu sozinho, e foi buscar amigos e companhias, uma turma, fazer parte de alguma coisa. Então acho que nesse dia eu dei um basta dentro do meu coração ainda, né? E falei: Deus, eu não quero mais essa vida de solidão. Beleza. Era Natal, continuei usando, né? E aí passou dia 26, 27, 28, 29, 30. No dia 31 à meia-noite, eu me lembro muito bem, né? E eu acredito nessas coisas, eu sou convicto disso. Eu tava com um copo de álcool, né? E o boteco estava fechado, só que ele tinha uma paradinha de concreto que eu estava sentado observando as famílias nas ruas, né? As famílias ali se abraçando e tal. E eu lembro que uma mulher saiu do meio dessas famílias e falou assim: você não tá sozinho, sabe, cara? E na hora eu lembrei aqui do que eu tinha pedido no dia 25. E ela abraçou também e foi embora, não fez nada de especial, né? Mas me deu esse abraço e falou que eu não estava sozinho. E aí, na manhã, no dia 1 de janeiro de 2015,
quando eu estava voltando para minha casa, depois de toda essa maratona de drogadição aí, eu encontrei um amigo no poste onde eu estava, no mesmo poste que eu vi minha família passar por mim e aonde eu tinha falado que eu não queria mais ser sozinho. Eu gosto de lembrar desses detalhes para lembrar que existe algo maior que cuida da gente. Não, e o louco, Thiago, que assim, é que eu falo nas minhas palestras também. Quando a gente toma uma decisão com o coração e com a ajuda do poder maior, ela não tem mais volta, mano. Entendeu? Ela não tem mais volta. E é isso, cara. Só queria fazer esse adendo porque, cara, quando você falou, mano, senti no coração a parada, mano, o bagulho não volta mais. É uma decisão violenta, mano. Aí Então, você encontrou esse amigo e aí? e esse meu amigo, ele foi um amigo de infância, da época do skate ainda, né? E ele também tinha tido problemas e tem problemas com drogas até hoje. Mas na época ele frequentava um grupo de autoajuda. E ele me fez um convite. Ele falou, cara, você não quer ir comigo? E eu falei assim, falei, olha, mano, eu tô tipo 7 dias sem comer e sem dormir. E hoje eu não tenho condições. Eu vou pra casa da minha mãe. Hoje eu só vou comer e vou dormir. Mas amanhã eu vou com você. E aí, dia 2 de janeiro de 2015, eu coloquei os pés dentro, né, desse grupo de autoajuda. E aí foi a partir daí que a história começou a ficar mais Pra diferente. modificar. Começou a modificar. Mas o importante nesse ponto todo, qual é? Eu que tive que querer mudar, né? Tipo, porque a família tentou ajudar, morei na rua, fui preso, fiquei em clínica, Nada adiantou, né? nada disso adiantou. Tem que partir do indivíduo, né? Exatamente. Quando partiu de mim aquela decisão de falar assim, preciso de ajuda, cara. E o muito louco foi assim, esse pedido foi de coração e eu sinto que ele foi respondido naquela esquina. Saca? Ele foi O mundo respondido. espiritual configurou a favor, né? Exatamente. Ah, E aí eu acredito muito bastou, nisso também. ter essa boa vontade de se dispor a mudar, né? Não que seja uma transformação, tipo, Não, de um dia é um para o outro, processo, é um mas processo. foi um processo que começou É um ali. deserto que você passa que melhora. E nessa caminhada de recuperação, aonde que a fotografia entrou? Como... Ó, quando eu comecei lá, a ficar limpo, eu fui ser vendedor de calçados, né? Só que eu ainda tinha um temperamento um pouco difícil, ainda aquele temperamento meio da rua, né? Então eu passei, não foi só por uma loja de sapato, passei por algumas, né? Só que a fotografia, quando eu peguei para dar uma analisada no Thiago criança, no Thiago adolescente, lá pelos meus 11, 12 anos, eu me lembro que eu tenho até hoje esses álbuns, né? Que a escola fazia várias excursões para o Play Center, para o Sesc. Em todos esses álbuns não tem eu nas fotos. Mano, Tem isso... os meus amigos, tem minhas Cara, que professoras. bosta que é isso. Só que não, Não tem, a gente não sai nas não, fotos, mas velho. era porque era eu que fazia as Ah, fotos. eu não, Aí eu não, já tô, ok. aí já tô falando de Ah, ok. fotografia. Porque eu realmente não tirava foto e também não saía as fotos. Porque eu não tava lá nunca com Eu ninguém, né? tive, eu tive isso uma vez, que você acabou de mencionar, quando eu estava na drogadição, já tinha meus filhos lá, os três, né? E um dia eu parei para ver álbum de festa, de aniversário, e a fotografia me mostrou. Agora a gente vai falar um pouco de fotografia. A fotografia me mostrou o quanto eu estava ausente na vida, porque eu não me encontrava em nenhuma das fotos, cara. E as poucas fotos que tinha, eu tava tão raquítico, cara, que Era melhor não ter a era foto. melhor não ter a Não foto, ter a foto. saca? Mas assim, o lance de ser fotógrafo, eu acho que já vem comigo desde pequeno. Então, quando eu fiquei limpo, né, eu tive uma namoradinha, né, e a gente foi morar em Engenheiro Marcilac, depois de Parelheiros, né, Conheço bem ali. entendeu? Lá perto da cachoeira, tinha até tribo de índio perto. E tinha uma estrada de terra que tinha bastante flores, bastante coisa diferente. E eu lembro que eu pegava o celular na época, né, e eu já começava ali fazer minhas brincadeiras. Eu acho que eu sempre tive esse toque jogado para fotografia. E aí fui ser vendedor de sapato, né? E na última que eu trabalhei agora foi até quando foi declarado a pandemia, que foi 2021, 20, eu acho. É. 2020. Então, e quando declararam o lockdown, eu fui demitido,
Só que enquanto eu trabalhava lá, tem um amigo que trabalhou comigo também, ele sempre me lembra disso hoje. Ele fala: Você lembra quando você ficava na fila de sapato, falando que um dia você ia ser fotógrafo? Eu falo: Caramba, eu lembro. A gente ficava resmungando dos clientes, né? Tinha uns clientes que eram chatos pra caramba. E eu falava: Cara, eu preciso um dia conseguir ser fotógrafo. Só que pra mim era um sonho distante, porque é um equipamento caro, né? E a minha realidade ali não me mostrava que eu ia conseguir comprar uma câmera, né? E quando foi declarado lockdown, fui demitido, né? Eu tive vários processos, inclusive de recaída, quando eu estava nessa loja de sapato. Mas, por estar frequentando o grupo de autoajuda, eu já tinha alguns comportamentos diferentes, né? Que eu acredito que eu consegui ficar lá 2 anos e meio, porque no primeiro mês eu entrei em outubro, novembro, aí teve dezembro, que é corrido pra caramba, e em janeiro veio na minha conta R$ 7.000. E o vendedor que ficou em primeiro, que vendeu mais, não ganhou isso. Então eu falei, tem coisa errada. E eu cheguei na minha gerente e falei, olha, acho que vocês me pagaram a mais, eu quero devolver. Você entendeu? E eu acho que as atitudes já tinham começado a mudar, O né? comportamento já Quando eu tinha. tive uma recaída, eu estava lembrando com a minha esposa ontem isso. Quando eu tive uma recaída, uma amiga dentista minha me deu um laudo, sabe? Fala que você arrancou o siso e está aqui prescrito, carimbado por mim, pode entregar. E eu lembro que na descida do estoque para a loja, na hora de entregar esse atestado, eu tomei uma decisão ali. Eu falei para mim, eu falei, cara, eu prefiro assumir a culpa, perder o emprego e ser amigo desse poder superior que eu acredito, do que manter esse emprego sem ter essa amizade, né? Então eu comecei a valorizar outras coisas, entender outras coisas, e eu cheguei na minha gerente e falei, Patrícia, tá aqui. Isso aqui era para mim te dar, para mim falar para você que eu faltei esses dias porque eu tinha arrancado um siso, mas não é verdade. Eu tenho problema com drogas, eu tô tentando mudar. E foi uma das pessoas que mais me apoiou dentro, né? Então eu já comecei a entender Que a verdade, que a verdade, ela, né? Que a verdade, a boa ela- conduta já estavam começando a valer muito mais a pena, sim. né? Então, mesmo com as recaídas que eu tive, foram algumas, eu nunca mais voltei naquele estado de morar na rua. Tipo, eu recaía um dia, mas no outro eu levantava e falava, cara, eu vou lá naquele grupo de autoajuda porque eu não vou desistir. Então começou a aparecer dentro do Thiago uma perseverança de que poderia acontecer. Porque você já tinha sentido o gosto de ficar limpo, né? Viu Exatamente. que se sentiu o banquete, né? Não queria mais essas migalhas, que faz parte do processo. E, e nesse caminho de fotografia, é, eu lembro que você conquistou as suas câmeras, seu material, e de repente foi furtado ou alguém. Como que foi? Não? Porque foi uma frustração naquela época, né? Vixe. O sonho acendeu, aí o que que aconteceu? Foi assim, eu comprei a minha primeira câmera, que era uma câmera de entrada, né? Eu lembro dela, era uma T5i, no comecinho e tal. E, e eu comecei a fazer muita foto gratuita mesmo, mas assim, inteligentemente. Então, assim, quem estava me acompanhando no Instagram, né, tava me vendo todo dia ali fazendo foto. Então, querendo ou não, inconscientemente é uma forma de vender. Sim. Porque a pessoa fala, pô, o cara não para, o cara, né, tá fazendo foto direto. Então, eu só tava estudando, eu postava que eu tava estudando, né, para que as pessoas vissem que eu estava empenhado em evoluir como fotógrafo, né, e me dessem uma chance de ser fotógrafo. E só que o meu sonho, eu tracei para mim, né, era comprar um modelo da câmera, era uma Canon R, e ela é um pouquinho cara, né? E eu comecei a juntar esse dinheirinho, né? Eu ali fazendo minhas fotos de rua, fazendo os ensaios, fazendo as festinhas com a T5, juntando um dinheirinho aí, e foi 1 ano e meio, acho que, juntando dinheiro. E na época, essa câmera custa hoje, na época que eu comprei, tava 13.800, hoje ela deve estar um pouco mais barata, mas na época eu tava com 6, guardadinho ali, R$ 6.000. 1 ano e meio juntando esse dinheiro, né, cara? Pagando conta e juntava um pouquinho. E aí um amigo meu falou pra mim, olha, eu achei um cara aqui na OLX tá vendendo uma Canon R por 6.000, só que é lá na 25 de março. Eu falei, mano, é loja física? Ele falou, é. Falei, então vamos lá. Aí foi eu e ele. E o que aconteceu?
O cara veio com uma conversa pra gente assim, falou, ó, gente, o nosso box é no segundo andar, ele tá lá, só que ele tá com as portas fechadas porque bateu a fiscalização e aí o chefe falou pra manter fechado, mas que dá pra gente negociar. Só que para negociar, primeiro você faz o Pix e eu vou entrar por trás do box, vou abrir lá a porta, a gente entra e eu te entrego a câmera, né? E aí eu acreditei nisso porque era o seguinte, o box era na quina do prédio, pra cá tinha a parede daqui e aqui tinha a parede daqui. Eu falei, se ele entrar por aqui, ele vai sair aqui, se ele entrar por aqui, ele vai sair aqui. Só que não foi o que aconteceu. Acho que o cara provavelmente, certamente estudou o lugar. E atrás desse box, na quina, na onde as paredes se encontravam, tinha uma escada de emergência. Então, a hora que ele falou que ele foi descer, que ele foi abrir o box por trás, na verdade ele desceu, fugiu com o meu dinheiro e com a câmera do meu amigo, inclusive, né? E muita gente pergunta assim pra mim, como é que foi? Eu lembro que na hora eu liguei pra minha esposa e falei, amor, fui roubado. Só que na hora não bateu assim, saca? A ficha Não não caiu a caiu. ali. Tipo, eu tava totalmente frio com o que tinha acontecido, né? E, e aí, quando eu cheguei em casa, que eu abracei ela, foi uma pancada que veio de uma vez só, assim. Acho que eu nunca senti uma dor igual essa que eu senti, de verdade, assim, de ver uma coisa sendo frustrada. E aí a gente vai entrar numa parte da espiritualidade de novo. E é engraçado tocar nesse assunto, justamente nessa parte. Porque o que aconteceu após? Após eu fiz um vídeo, né, no meu Instagram, e a Mirta teve uma ideia de baixar aquele aplicativo Vaquinha, né, cara? E ela fez o aplicativo, ela colocou o link lá da Vaquinha, e eu fiz um vídeo chorando, né, falando sobre o que tinha acontecido. E, cara, em 6 dias, eu não tava mais com 6.000, eu tava com 8. Porque os seguidores, as pessoas que me acompanhavam, as pessoas que me viam. Então, assim, aí eu tive dimensão da onde que estava alcançando o meu trabalho, né? Porque eu recebi ajuda da Suíça, da Bahia, de Quixadá, no Ceará, sabe? É assim, veio ajuda que eu não esperava, que eu não sabia que essas pessoas me seguiam, e de muita gente que eu fiz foto de graça no começo, E sabe o que sabe? e sabe o que é interessante, Thiago? Que vem da onde a gente menos espera. Exatamente. E o mundo configura algumas coisas para ver se talvez, se a gente tem uma recaída de comportamento, ou murmura, ou reclama, a dor ela é inevitável, né? Porque é um sonho que o cara levou, mas em contrapartida você teve pessoas que se sensibilizaram e te ajudaram. Aí a partir daí você foi crescendo e tal. Eu hoje já tenho uma filha de 5 anos, Uhum. tenho um casamento e está mais consolidado com a sua profissão. Você já alcançou, a- fala até o nome do prêmio agora que eu não estou lembrando, mas você pode comentar. E assim, hoje consolidado na área de fotografia, com os prêmios que você já ganha, a gente entende que valeu a pena talvez todo esse percurso. O que que você poderia deixar como eh, mensagem? Por exemplo, esse vídeo chegou a alguém que sente um sonho, que se frustrou, ou que teve uma recaída, tem um sonho na gaveta, não sabe o que fazer, como fazer. Qual que seria uma dica, algo que fala, cara, vai por esse caminho que dá certo? Porque para você funcionou, para você e para mim que funcionou, que a gente não valia nenhum real na fila do pão, né? É. O que que você pode deixar de mensagem para aquela pessoa que está chegando o vídeo hoje, por exemplo, ou o corte, né? Olha, se eu fosse deixar realmente assim uma mensagem honesta, né, para quem viu o vídeo e tal, seria que primeiro abrisse o coração para confiar em um poder superior. Eu não vou dar nome a esse poder superior porque eu não quero falar sobre religião. Eu quero falar sobre algo maior de nós que cuida em nós. E o outro, a chave do meu sucesso, pelo menos, foi perseverança, né? Foi perseverar, foi não desistir, foi acreditar, né? E isso são palavras bonitas, mas é um processo que dói,
Dói você se frustrar uma vez, dói você recair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, dói. Mas é um processo que nos fortalece, entendeu? Se você persistir. Eu tenho uma analogia que eu sempre falo para pessoas assim que vêm me consultar, pedir algum tipo de ajuda. Eu falo, imagina uma ponte, tá? Agora imagina o Anderson aqui de um lado e um Anderson lá do outro lado da ponta dessa ponte. E essa ponte se chama processo, ou essa ponte se chama dificuldade. Se você conseguir atravessar essa ponte, você vai conhecer um Anderson diferente lá do outro lado. E vale a pena conhecer esse cara. Porque é um cara mais forte, é um cara mais apto, é um cara diferente, é um cara mais maduro, é um cara mais consciente. Então, eu acho que seria para que as pessoas tivessem consciência de que qualquer decisão implica em processos. E para a pessoa ser perseverante em traçar essa parte desse processo, sabendo que o resultado vai valer a pena, O saca? esforço, né? A dedicação, É. né? E que, meu, pedir ajuda não é vergonha nenhuma, sabe? Tem tanta gente hoje aí que vive mal porque às vezes o orgulho ou às vezes a vergonha impede de pedir ajuda. E todas as vezes que eu pedi ajuda, cara, assim, eu fui ajudado de uma maneira que eu não sei explicar, sabe? Então, assim, Essa é a que as pessoas mensagem, né? aprendam a pedir ajuda. Um desejo do Thiago. Um desejo do Thiago, cara, eu vou te falar uma parada. É, claro que eu tenho, né, alguns objetivos, mas uma vez eu tava numa escadinha lá na serra. Tava sozinho, tava um dia de lua, e era um murinho assim, né? Era um murinho com uma escadinha atrás onde a gente ficava usando, escondido. E eu falei, eu pedi, eu realmente pedi, né? Eu tava com um instrumento de uso na mão, mas eu pedi. Eu falei assim, Poder Superior, antes de eu morrer, o senhor pode me dar um dia de felicidade? E eu recebi muito mais do que isso, porque hoje eu vivo uma vida que um dia eu desejei. Então, o desejo do Thiago é estar vivendo exatamente o que ele está vivendo hoje, saca? Então é só agradecer mesmo, né? Eu acho que o resto, dentro de carreira, né, planos, conquistas, acho que a gente corre atrás, cara, né? Com saúde, com trabalho e colocando um poder superior à frente. Acho Tudo que é isso. acontece, né? Cara, Thiago, parabéns aí pela decisão de estar aqui, né? Obrigado a Obrigado, você. obrigado aí por esse final emocionante, né? Chegou realmente a arrepiar, porque é isso, cara. A gente tá no lucro, mano. Né? Era pra Exato. morrer bêbado e drogado na frente de um bar, mano. Ou antes do tempo de Deus, né? Então eu acredito muito nisso mesmo, no poder superior, na espiritualidade. Eu acredito que ele tem muito mais pra nós. Nós hoje somos um milagre. A gente tá brilhando no mundo é, onde pessoas não acreditavam Uhum. que realmente nós vingaríamos. E a gente está aqui contando história. Né? Obrigado mais uma vez por ter participado Tamo e junto. tamo junto, viu? Se você ficou com a gente aí até o final, obrigado por mais uma vez seguir a gente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá. Deixa seu like, faz o comentário, ativa o sininho para novos podcasts. Se você é empreendedor, não sabe como ajudar, a gente tem a mesa, tem a bancada que a gente pode expor os seus produtos, tem a lousa que a gente pode anunciar, tem as nossas redes sociais que a gente pode falar nos nossos stories também. Então vocês serão muito bem-vindos, vocês que queiram ajudar o nosso projeto. A gente tem uma plataforma que faz parte de uma plataforma que chama-se Apoia-se. É apoia.se/Cola no Ente. Lá tem todo o descritivo do processo, do projeto, coisas que a gente faz, coisas que a gente quer chegar, aonde quer chegar. Então, se você quer fazer a doação, conhece alguém, não sabe como nos conhecer, vai até lá na plataforma, é apoia.se/Cola no Ente. Tá bom? Obrigado aí por ter ficado até o final. Cola no Ente aí, cuidando de quem cuida. Valeu. Oi. É isso. Isso. Cê é louco. Eu achei que eu não ia falar nada, eu falei pra caramba, velho. A gente passou 12 minutos ainda.